Ele a demitiu na frente de todos, sem dar chance de explicação. A mulher caiu de joelhos no chão do hotel, implorando por mais uma oportunidade. Mas ele virou as costas com desprezo. Dias depois, quando descobriu quem ela realmente era, o chão desapareceu debaixo dos pés dele. Patrícia empurrou a porta de serviço do Hotel Grand Palace às 7h15 da manhã, 15 minutos atrasada. De novo. O coração batia acelerado no peito enquanto guardava a bolsa velha no armário do vestiário. Sabia que tinha problema. Sabia que Bruno ia explodir. Mas não tinha como ter chegado antes. O corredor dos fundos cheirava a produtos de limpeza misturados com café do restaurante. Patrícia amarrou o avental depressa, pegou o carrinho com os materiais e respirou fundo antes de empurrar a porta que levava ao saguão principal. Só precisava passar despercebida. Começar o trabalho em silêncio e torcer para Bruno não estar por perto logo cedo. Mas a sorte não estava do lado dela. Patrícia! A voz de Bruno ecoou pelo saguão inteiro como um trovão. Ela congelou na entrada, o carrinho parado na frente dela. O saguão estava cheio. Hóspedes tomando café da manhã, executivos com malas prontos para fazer check-out, famílias se preparando para passeios. E todo mundo parou para olhar. Bruno vinha caminhando na direção dela com passos firmes, o rosto vermelho de raiva. Gerente geral do hotel, sempre impecável, sempre no controle de tudo. E naquele momento, o controle dele estava prestes a explodir em cima dela. 7h15. Ele disse pausadamente quando chegou perto, o dedo apontado para o relógio de parede luxuoso. 15 minutos atrasada. Pela terceira vez esta semana. Patrícia sentiu as bochechas queimarem. Todo mundo estava olhando. Uma criança apontou para ela. Um hóspede tirou o celular do bolso. Ela abaixou a cabeça e sussurrou. Senhor Bruno, eu posso explicar. Explicar? Ele quase gargalhou, mas não tinha nada de engraçado na voz dele. Você acha que eu quero ouvir suas desculpas patéticas de novo? Por favor, deixa eu falar. Patrícia tentou manter a voz firme, mas estava tremendo por dentro. Não! Bruno deu um passo à frente, invadindo o espaço dela. Sabe qual é o problema com gente como você? Acha que o mundo tem que parar e esperar. Acha que suas desculpinhas justificam tudo. Clarice, a supervisora de housekeeping, estava parada perto da recepção com cara de quem queria sumir dali. Outros funcionários observavam de longe, tensos, sabendo que podiam ser os próximos. Ninguém ousava intervir quando Bruno entrava nesse modo. Senhor Bruno, eu juro que tentei chegar no horário, Patrícia disse, a voz começando a falhar. Mas aconteceu uma situação em casa que... Situação em casa? Bruno praticamente cuspiu as palavras. Todo mundo aqui tem situação em casa, todo mundo aqui tem problemas. Mas sabe a diferença? Eles chegam no horário, eles fazem o trabalho deles sem ficar inventando desculpa. Um casal de hóspedes trocou olhares desconfortáveis e se afastou discretamente. Uma recepcionista fingiu organizar papéis, mas estava claramente prestando atenção em tudo. A cena toda parecia um daqueles pesadelos onde você está sendo exposto na frente de todo mundo e não consegue acordar. Você é um peso morto nesta equipe. Bruno continuou, aumentando o volume de propósito. Sabe quantas reclamações eu já recebi sobre você? Sabe quantas vezes tive que ouvir que os quartos não foram limpos direito porque você estava atrasada? Eu sempre faço meu trabalho bem feito. Patrícia tentou se defender, mas a voz saiu fraca. Bem feito? Bruno riu com sarcasmo. Você chama isso de bem feito? Chegar atrasada, deixar seus colegas na mão, fazer todo mundo cobrir sua incompetência? Patrícia sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Não podia chorar ali, não na frente de todo mundo, mas estava ficando cada vez mais difícil segurar. Gente como você envergonha este hotel, Bruno disse olhando ela de cima a baixo com nojo. Este é o Hotel Grand Palace, 5 estrelas, padrão internacional de qualidade, e você acha que pode simplesmente chegar na hora que quer e ninguém vai falar nada? Senhor Bruno, por favor. Patrícia juntou as mãos, a voz quebrando. Me dá mais uma chance. Eu prometo que isso não vai acontecer de novo. Mais uma chance? Bruno cruzou os braços. Já te dei 3 chances esta semana. E o que você fez? Continuou chegando atrasada como se nada tivesse importância. Um gerente de outro setor passou pelo saguão,
viu a cena e desviou o caminho rapidamente. Ninguém queria estar perto quando Bruno estava naquele estado. Era melhor fingir que não viu nada e seguir em frente. Sabe o que me irrita mais? Bruno se aproximou ainda mais, falando baixo, mas com veneno na voz. É que você não tem vergonha na cara. Fica aí fazendo cara de coitada, mas não muda nada. Continua na mesma mediocridade de sempre. Patrícia mordeu o lábio com força. As lágrimas estavam vindo agora. Não tinha mais como segurar. Escorriam pelo rosto enquanto ela tentava manter alguma dignidade. Quer saber? Bruno fez um gesto largo com o braço. Já decidi. Você está demitida. O saguão ficou completamente silencioso. Até o barulho das xícaras de café pareceu parar. Patrícia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não, por favor, ela sussurrou. Por favor o quê? Bruno pegou o balde do carrinho de limpeza dela e jogou no chão de mármore com um barulho ensurdecedor. A água se espalhou por todo lado. Pega suas coisas e sai daqui, agora! Patrícia caiu de joelhos no chão molhado, as mãos trêmulas se agarrando à barra do avental. Senhor Bruno, eu preciso deste emprego. Por favor, não faz isso comigo. Deveria ter pensado nisso antes. Bruno respondeu friamente, sem um pingo de emoção na voz. Antes de ser preguiçosa, antes de ser incompetente, antes de achar que suas desculpinhas iam funcionar para sempre. Clarice deu um passo à frente, a voz saindo baixa. Bruno, será que não podemos conversar sobre isso em particular? Ele se virou para ela com olhos de fogo. Não, eu quero que todo mundo veja o que acontece com quem não respeita as regras deste hotel. Quero que sirva de exemplo. Patrícia continuava de joelhos no chão encharcado, soluçando agora sem conseguir parar. As pessoas ao redor estavam constrangidas, sem saber para onde olhar. Alguns tiravam fotos discretamente, outros filmavam. A humilhação estava sendo documentada e ia virar assunto nas redes sociais em questão de minutos. Levanta daí e sai pela porta de serviço, Bruno ordenou. Não quero te ver saindo pela frente do hotel. Gente como você não merece nem essa dignidade. Patrícia se levantou tremendo, as pernas mal conseguindo sustentá-la. Pegou a bolsa que estava no carrinho, os olhos baixos, incapaz de olhar para qualquer pessoa. A caminhada até a porta de serviço pareceu durar uma eternidade. Cada passo doía. Cada olhar que sentia nas costas queimava como brasa. Quando finalmente empurrou a porta e saiu para o estacionamento dos fundos, ela encostou na parede e desabou completamente. Chorou tudo que tinha segurado lá dentro. Chorou pela humilhação, pela injustiça, pela crueldade. Mas no fundo de toda aquela dor, uma pequena parte dela estava anotando cada detalhe, cada palavra que Bruno disse, cada reação dos funcionários, cada olhar dos hóspedes. Porque Patrícia tinha um segredo que Bruno não fazia ideia, e em breve ele ia descobrir que tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele. Patrícia atravessou o estacionamento de serviço com passos rápidos, limpando as lágrimas com as costas da mão. O uniforme ainda estava molhado da água do balde que Bruno jogou no chão. Ela procurou entre os carros até encontrar um sedã simples, nada que chamasse atenção, estacionado no canto mais afastado. Entrou no carro e fechou a porta com força. Por alguns segundos, ficou ali, parada, segurando o volante com as duas mãos, respirando fundo. O reflexo no retrovisor mostrava uma mulher destroçada, com os olhos vermelhos e o rosto marcado pelas lágrimas. Exatamente a imagem que precisava projetar. Mas então algo mudou. Patrícia endireitou a postura, enxugou o rosto e pegou o celular. Discou um número que estava nos favoritos. Alô, Juliana. Sou eu. Consegui. A voz do outro lado da linha veio ansiosa. Conseguiu tudo? Tudo e muito mais. Bruno se revelou completamente. Foi além das expectativas. Patrícia olhou para o prédio do hotel através do vidro. Ele me humilhou na frente de pelo menos 50 pessoas no saguão principal. Hóspedes, funcionários, todo mundo viu. Meu Deus, Patrícia, você está bem? Estou ótima. Ela tirou o avental molhado e o uniforme, revelando por baixo uma blusa discreta, mas claramente de boa qualidade. É exatamente o que precisávamos. Ele caiu direitinho na armadilha. As gravações funcionaram. Patrícia abriu a bolsa velha que carregava
e tirou de dentro um dispositivo pequeno e sofisticado. Captou cada palavra, cada grito, cada humilhação. Está tudo aqui. Do outro lado da linha, Juliana soltou um suspiro aliviado. Então, finalmente temos material suficiente? Suficiente? Patrícia sorriu pela primeira vez desde que entrou no carro. Juliana, temos mais que suficiente. Temos um caso perfeito. Bruno acabou de assinar a própria sentença. Ela desligou e ficou alguns minutos em silêncio, olhando para o hotel. 3 meses. Tinha passado 3 meses trabalhando ali disfarçada. 3 meses acordando de madrugada, pegando 3 ônibus, chegando exausta para limpar banheiros e arrumar camas. 3 meses ouvindo gritos, humilhações, testemunhando o sofrimento silencioso de dezenas de funcionários apavorados. Mas tudo tinha valido a pena. O celular tocou novamente. Dessa vez era um número diferente. Doutora Patrícia Mendes? A voz era masculina, formal. Sim, sou eu. Aqui é Roberto, da assessoria jurídica da ONG Mãos Solidárias. A senhora conseguiu finalizar a investigação no Hotel Grand Palace? Finalizei agora há pouco, de forma bastante dramática, diga-se de passagem. A reunião com o CEO da rede hoteleira está confirmada para depois de amanhã. A senhora vai conseguir preparar todo o material até lá? Patrícia ligou o carro. Vou conseguir, sim. Na verdade, vou fazer muito mais que isso. Vou preparar uma apresentação que eles nunca vão esquecer. Ela saiu do estacionamento e pegou a avenida principal. 15 minutos depois, estacionou em frente a um prédio comercial moderno no centro da cidade. Nada ostentoso, mas sólido, profissional. A placa discreta na entrada dizia: Instituto Mãos Solidárias, Dignidade no Trabalho. Patrícia entrou pelo saguão, cumprimentou o segurança que já a conhecia bem e subiu até o 4º andar. Quando as portas do elevador se abriram, ela foi recebida por uma equipe inteira que esperava ansiosa. E então, Juliana foi a primeira a perguntar. Jovem, cabelos presos num coque, tablet sempre na mão. Assistente pessoal de Patrícia há 5 anos. Como foi? Traumático. Patrícia respondeu honestamente. Mas necessário. A equipe se reuniu na sala de reuniões. Havia 6 pessoas ali, cada uma especialista em alguma área. Juliana cuidava da parte administrativa. Roberto, o advogado, da parte jurídica. Fernanda era psicóloga especializada em assédio no ambiente de trabalho. Marcos trabalhava com tecnologia e análise de dados. Carla era jornalista investigativa. E Daniel fazia a ponte com as empresas. Pessoal, Patrícia começou conectando o dispositivo de gravação no computador. Vocês vão ouvir coisas pesadas agora. Preparem-se. Ela apertou o play. A voz de Bruno encheu a sala. Cada palavra carregada de desprezo. Cada grito ecoando pela gravação com clareza cristalina. A equipe foi ficando cada vez mais tensa conforme ouvia. Fernanda tampou a boca com a mão em determinado momento. Roberto balançou a cabeça indignado. Carla anotava freneticamente tudo que ouvia. Quando a gravação terminou com Patrícia saindo do hotel aos prantos, o silêncio na sala era absoluto. Isso é... Roberto começou, mas não conseguiu terminar. Assédio moral na forma mais clara possível. Fernanda completou. Humilhação pública, abuso de poder, exposição vexatória. Está tudo aí. E tem mais, Patrícia disse, puxando outra pasta. Durante esses 3 meses coletei depoimentos de 17 funcionários diferentes. Todos com histórias similares. Alguns até piores. Juliana abriu a pasta e começou a ler. Suas sobrancelhas se arquearam a cada página. Meu Deus! Uma funcionária que teve crise de pânico depois de ser gritada na frente de todos. Outro que desenvolveu problemas de pressão por causa do estresse. Uma que foi demitida porque o filho ficou internado e ela precisou faltar. O Hotel Grand Palace é um ambiente tóxico, Patrícia disse com firmeza. E Bruno é apenas a ponta do iceberg. O problema é sistêmico. A cultura da empresa inteira está podre. Marcos levantou a mão. Consegui acessar as redes sociais de alguns hóspedes que estavam no saguão hoje. Já tem pelo menos 3 vídeos circulando da cena da demissão. Sério? Patrícia se aproximou. Olha aqui. Marcos mostrou o tablet. Esse aqui já tem 50.000 visualizações. Os comentários estão pegando fogo. Todo mundo indignado com a forma que você foi tratada. Patrícia assistiu ao vídeo.
Ver de fora era diferente de ter vivido. A humilhação parecia ainda mais brutal quando você conseguia ver a cena completa. Bruno parecendo um tirano, ela de joelhos no chão molhado, as pessoas ao redor constrangidas, mas sem fazer nada. Perfeito, ela murmurou. Perfeito? Fernanda a olhou confusa. Patrícia, você está bem? Sei que faz parte do trabalho, mas ver você sendo tratada daquele jeito. Eu estou bem, Patrícia garantiu. Olha, eu sei que parece cruel usar isso a nosso favor, mas é exatamente por isso que faço o que faço. Quantas Patrícias existem por aí que passam por isso todo dia e não têm para onde correr? Quantas pessoas estão sendo destruídas psicologicamente em ambientes de trabalho abusivos e ninguém faz nada? A sala ficou em silêncio novamente, mas dessa vez era um silêncio de compreensão. O Instituto Mãos Solidárias foi criado exatamente para isso. Patrícia continuou, a voz firme e cheia de propósito. Para dar voz a quem não tem, para expor empresas que acham que podem tratar pessoas como lixo, para transformar ambientes tóxicos em lugares dignos. Roberto se levantou. Então vamos à reunião com o CEO preparados para a guerra? Não, Patrícia corrigiu. Vamos preparados para a transformação. A guerra é o último recurso. Antes disso, oferecemos a chance de mudança. E se eles recusarem? Carla perguntou. Patrícia sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Aí sim vai ser guerra. E vai ser uma guerra que eles vão perder. Juliana olhou para a fundadora com admiração. Você realmente acredita que conseguimos mudar o Hotel Grand Palace inteiro? Não só acredito, como tenho certeza. Porque não vamos apenas expor o problema. Vamos oferecer a solução. Treinamento para toda a equipe gerencial. Reestruturação da cultura organizacional. Canal direto de denúncias. Acompanhamento psicológico para funcionários. Tudo. E quanto ao Bruno? Daniel perguntou. Patrícia pegou um copo de água e bebeu devagar antes de responder. Bruno vai ter que responder pelo que fez. Mas mais importante que isso, ele vai ter que aprender. Vai ter que entender que pessoas não são descartáveis, que respeito não é opcional, que liderança não se constrói com medo e humilhação. A equipe começou a se organizar. Cada um sabia exatamente o que precisava fazer. Roberto foi preparar o dossiê jurídico. Fernanda começou a compilar os depoimentos psicológicos. Marcos organizou todas as evidências digitais. Carla preparou o relatório jornalístico. Daniel entrou em contato com a assessoria do CEO. Patrícia ficou sozinha na sala por alguns minutos, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Pensou em todas as pessoas que já tinha ajudado ao longo dos anos. Centenas de trabalhadores que conseguiram recuperar sua dignidade. Dezenas de empresas que transformaram completamente sua cultura depois da intervenção do Instituto. Mas também pensou nas que não conseguiu salvar a tempo. Nas que desistiram antes de pedir ajuda. Nas que acreditaram que não mereciam coisa melhor. Era por elas que continuava fazendo isso. Era por elas que se submetia a 3 meses de humilhação trabalhando disfarçada. Era por elas que acordava de madrugada e voltava para casa exausta todo dia. Porque todo mundo merecia dignidade. Todo mundo merecia respeito. Todo mundo merecia trabalhar sem medo. E Bruno estava prestes a aprender essa lição da forma mais dura possível. Bruno entrou no escritório dele com um sorriso largo no rosto. A manhã tinha sido perfeita. Absolutamente perfeita. Finalmente tinha se livrado daquela funcionária incompetente que só atrapalhava o funcionamento do hotel. E melhor ainda, tinha feito isso na frente de todo mundo, deixando bem claro quem mandava ali. Ele se jogou na cadeira de couro e girou em direção à janela que dava vista para a cidade. Hotel Grand Palace. 5 estrelas. Padrão internacional. E ele, Bruno Carvalho, era o gerente geral. Tinha poder. Tinha respeito. Tinha controle absoluto sobre tudo e todos. O celular vibrou na mesa. Era uma mensagem do grupo de gerentes da rede hoteleira. Gerente Rodrigo. Bruno, soube que teve uma situação aí hoje de manhã? Bruno. Nada demais. Só me livrei de um peso morto na equipe. Gerente Andressa. Ouvi dizer que foi no meio do saguão? Bruno. Tem que ser assim mesmo. Exemplo para os outros. Gerente Rodrigo.
Cara, você não tem medo de processos trabalhistas, não? Bruno: processo por quê? Demiti porque ela era incompetente. Tenho todo o direito. Ele largou o celular e se levantou, indo até a máquina de café. Clarice estava ali, preparando uma xícara. Quando viu Bruno, seu rosto ficou tenso. Bom dia, Clarice, ele disse animado. Bom dia. Ela respondeu seca, sem olhar para ele. Que cara é essa? Hoje é um ótimo dia. Clarice finalmente o encarou. Bruno, precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje de manhã. Sobre a Patrícia? Já era. Página virada. Não é tão simples assim. Clarice baixou a voz. Você humilhou aquela mulher na frente de dezenas de pessoas. Hóspedes tiraram vídeo. Isso pode virar um problema sério. Bruno deu risada. Problema? Clarice, você está ficando velha e sensível demais. Foi só uma demissão. Não foi só uma demissão e você sabe disso. Ela se aproximou. Você gritou com ela, jogou um balde no chão, fez ela implorar de joelhos. Isso não é demissão, Bruno. Isso é crueldade. Crueldade? Bruno cruzou os braços. Sabe o que é crueldade, Clarice? É ter uma funcionária que chega atrasada 3 vezes na mesma semana e acha que não vai ter consequência. É ela fazer todo mundo cobrir a incompetência dela enquanto fica inventando desculpinhas. Você nem deixou ela explicar o motivo dos atrasos. Não me interessa o motivo. Aqui é um hotel 5 estrelas, não é centro de assistência social. Clarice balançou a cabeça desanimada. Um dia isso vai voltar para você, Bruno. Um dia você vai se arrepender de tratar as pessoas assim. Não vou me arrepender de nada. Ele pegou o café e voltou para o escritório. Aliás, vou dormir muito bem hoje à noite, sabendo que finalmente tenho uma equipe eficiente. Mas Clarice não foi a única a tentar alertá-lo. Durante o turno da tarde, Márcio, um dos recepcionistas mais antigos, bateu na porta do escritório de Bruno. Com licença, senhor Bruno. Fala, Márcio. Posso mostrar uma coisa para o senhor? Ele segurava o celular com cuidado, meio receoso. O que é? Márcio virou a tela do telefone para Bruno. Era um vídeo. Um vídeo da cena daquela manhã. Patrícia de joelhos no chão molhado. Bruno gritando. O áudio estava claro demais. Cada palavra de humilhação perfeitamente captada. Isso aqui está circulando nas redes sociais. Márcio disse baixinho. Já tem mais de 200 mil visualizações. Bruno pegou o celular e assistiu ao vídeo inteiro. Viu a si mesmo jogando o balde no chão. Ouviu a própria voz. Gente como você envergonha este hotel. Viu Patrícia implorando, chorando. E então, fez algo que surpreendeu Márcio. Ele riu. 200 mil visualizações? Bruno devolveu o celular. Ótimo! Que sirva de exemplo para todo mundo que acha que pode fazer corpo mole no trabalho. Mas, senhor Bruno, os comentários... Os comentários o quê? Não me importo com comentários de gente que não conhece a realidade de gerir um hotel. Márcio hesitou, mas continuou. Tem gente pedindo boicote ao hotel. Tem gente dizendo que vai cancelar reservas. Besteira. Bruno acenou com a mão, dispensando a preocupação. Daqui a 2 dias ninguém mais vai lembrar disso. Internet é assim. Uma hora está todo mundo revoltado, na outra já esqueceu. Márcio saiu do escritório balançando a cabeça. Pelo corredor encontrou Clarice. Tentei avisar ele sobre o vídeo, Márcio disse. E? Ele riu. Disse que não liga. A Clarice suspirou fundo. Esse homem vai cavar a própria cova e nem percebe. Enquanto isso, Bruno estava tão confiante que decidiu fazer uma postagem nas próprias redes sociais. Tirou uma foto no escritório com o logo do Hotel Grand Palace bem visível ao fundo e escreveu: liderança de verdade não é sobre ser amigo de todo mundo. É sobre manter padrões altos e não aceitar mediocridade. Hoje tomei uma decisão difícil, mas necessária. Excelência não é negociável. Liderança, gestão. Padrão 5 estrelas. Publicou e jogou o celular na mesa satisfeito. Em minutos, as notificações começaram a explodir. Mas ele nem olhou. Tinha reuniões para fazer, orçamentos para revisar, uma operação inteira para supervisionar. Naquela tarde, o Sr. Augusto, proprietário do Hotel Grand Palace, ligou para Bruno. Bruno, meu rapaz, como vão as coisas por aí? Tudo sob controle, Sr. Augusto. Inclusive resolvi hoje de manhã aquele problema que tínhamos na equipe de limpeza. Ah, sim? Que problema? Aquela funcionária que vivia atrasada.
Demiti ela. Fez bem, fez bem. Não podemos ter gente sem comprometimento numa operação desse porte. Bruno sorriu, sentindo-se validado. Exatamente o que pensei. Tem que ser firme, senão a equipe toda relaxa. Você está fazendo um excelente trabalho, Bruno. Aliás, estava pensando em conversar com você sobre uma promoção. O coração de Bruno acelerou. Promoção? Sim. Estou precisando de alguém para supervisionar 3 hotéis da rede aqui na região. Pensei em você. Gerente regional. Salário bem maior, carro da empresa, benefícios. O que acha? Eu aceito, senhor. Augusto, com certeza. Ótimo. Vamos conversar melhor sobre isso na semana que vem. Só preciso alinhar alguns detalhes com a diretoria. Bruno desligou e deu um soco no ar, comemorando. Gerente regional. Era tudo que ele sempre quis. Mais poder, mais dinheiro, mais prestígio. Estava no topo do mundo. Ligou para a namorada. Amor, adivinha? Vou ser promovido a gerente regional. Sério, Bruno? Que incrível! Eu te falei que meu jeito funciona. Gestão firme, sem mão mole. É assim que se chega longe. À noite, Bruno foi comemorar num bar com alguns amigos. Contou sobre a demissão daquela manhã, sobre a promoção, sobre como estava arrasando na carreira. Cara, você viu que o vídeo da demissão está bombando na internet? Um dos amigos comentou. Vi. E daí? Não sei. Tem muita gente te criticando. Gente que não entende nada de gestão. Bruno tomou um gole da cerveja. Deixa falarem. No final do dia, eu sou o gerente de um hotel 5 estrelas prestes a virar gerente regional. E essa Patrícia aí está desempregada. Quem está certo aqui? Os amigos riram, mas o riso saiu meio forçado. Um deles mudou de assunto rapidamente. Bruno voltou para casa naquela noite se sentindo imbatível. Tomou banho, jantou, checou as redes sociais. A postagem dele tinha milhares de interações. Claro, tinha muitos comentários negativos, mas ele ignorou todos. Focou apenas nos poucos que o apoiavam. Deitou na cama, satisfeito com a vida. Amanhã seria outro dia de sucesso. Mais reuniões, mais decisões importantes, mais poder. O que Bruno não sabia é que naquele exato momento, 50 quilômetros dali, numa sala de reuniões do Instituto Mãos Solidárias, Patrícia e sua equipe trabalhavam até tarde preparando um dossiê que ia destruir tudo que ele construiu. Patrícia olhou para a tela do computador. O vídeo da humilhação já tinha alcançado 500 mil de visualizações. As denúncias de outros funcionários estavam todas compiladas. As provas de assédio moral estavam organizadas. O relatório jurídico estava pronto. Juliana, ela chamou a assistente. Confirma a reunião com o Dr. Henrique Almeida para amanhã às 10 da manhã. Confirmado. Ele disse que vai pessoalmente junto com toda a diretoria. A Patrícia assentiu. Bruno vai receber uma convocação para estar presente na reunião também. Ele não vai desconfiar de nada? Não. Vão dizer que é uma reunião sobre a promoção dele para gerente regional. Roberto, o advogado, soltou uma risada seca. A ironia é quase poética. Patrícia se levantou. Pegou o casaco. Pessoal, descansem hoje. Amanhã vai ser um dia longo. Ela saiu do escritório e entrou no carro. Durante todo o caminho para casa, pensou na expressão de Bruno quando descobrisse a verdade. Pensou no momento exato em que ele ia perceber quem ela realmente era. Pensou na cara dele quando percebesse que tinha acabado de destruir a própria carreira. E enquanto Bruno dormia tranquilo, orgulhoso da demissão que fez, sonhando com sua promoção e seu futuro brilhante, o mundo ao redor dele já estava mudando. O vídeo continuava se espalhando. Jornalistas começavam a entrar em contato com o hotel. Organizações de direitos trabalhistas comentavam o caso nas redes. A história estava ficando grande demais para ser ignorada. Em menos de 12 horas, Bruno estaria sentado numa sala de reunião. E do outro lado da mesa, com um sorriso controlado e olhos determinados, estaria a mulher que ele humilhou. Mas ela não estaria de uniforme de limpeza. Não estaria de joelhos. Não estaria chorando. Estaria no controle. E ele não estava nem um pouco preparado para o que estava por vir. Bruno acordou naquela manhã com a sensação de que o mundo estava do lado dele. O sol entrava pela janela do apartamento. O café estava cheiroso e ele tinha uma reunião importante pela frente. A reunião que ia mudar sua vida. Gerente regional.
Finalmente ia receber o reconhecimento que merecia. Escolheu o melhor terno que tinha no guarda-roupa, azul marinho, impecável, que ele reservava para ocasiões especiais. Ajeitou a gravata no espelho, passou gel no cabelo e sorriu para o próprio reflexo. Esse era o Bruno vencedor. O Bruno que não tinha medo de tomar decisões difíceis. O Bruno que ia longe. O celular tocou enquanto ele tomava café. Era o Sr. Augusto. Bruno, bom dia. Pronto para a reunião? Pronto, Sr. Augusto. Que horas devo estar lá? 10 da manhã na sede. Vem direto para a sala de reuniões do 10º andar. O Dr. Henrique Almeida vai estar presente, junto com a diretoria toda. Bruno sentiu o peito inflar de orgulho. A diretoria toda. Isso significava que a promoção era séria mesmo, não era conversa fiada. Estarei lá pontualmente. Ótimo. Ah, Bruno, só uma observação. Vai ter uma consultoria externa presente também. Estamos implementando alguns protocolos novos de gestão na rede toda. Nada demais, só alguns procedimentos. Entendido. Bruno desligou e terminou o café animado. Consultoria externa. Provavelmente algum treinamento chato de compliance que a empresa era obrigada a fazer. Nada que fosse atrapalhar sua promoção. Ele pegou o carro e dirigiu até a sede da rede hoteleira. Um prédio imponente de vidro espelhado no centro empresarial da cidade. Estacionou na vaga de visitantes e entrou pelo lobby luxuoso. A recepcionista o reconheceu. Bom dia, Sr. Bruno. O senhor tem reunião hoje? Tenho sim. 10º andar, sala de reuniões. Pode subir. Eles já estão esperando. Bruno entrou no elevador, ajeitou a gravata mais uma vez e respirou fundo. Estava pronto. Tinha se preparado a vida inteira para esse momento. As portas do elevador se abriram no 10º andar. Um corredor amplo com piso de mármore levava até uma grande porta de madeira escura. A placa dizia, Sala de Reuniões Executiva. Bruno bateu na porta. Pode entrar. Veio uma voz masculina de dentro. Ele empurrou a porta e entrou. A sala era enorme, com uma mesa de reuniões que cabia facilmente 20 pessoas. E estava cheia. Dr. Henrique Almeida, o CEO da rede, sentado na cabeceira. Sr. Augusto ao lado dele. Outros diretores que Bruno conhecia de vista. E do outro lado da mesa, um grupo de pessoas que ele não reconheceu. 3 mulheres e 2 homens. Todos com laptops abertos e pastas organizadas na frente deles. Bruno, entre. Dr. Henrique se levantou e apertou sua mão. Obrigado por vir. O prazer é meu, Dr. Henrique. Sente-se ali. Ele apontou para uma cadeira no meio da mesa, sozinha, separada dos outros. Bruno achou estranho, mas sentou mesmo assim. Bruno, Dr. Henrique começou com um tom sério. Antes de mais nada, quero agradecer pelo seu trabalho no Hotel Grand Palace. Você tem sido um gerente dedicado. Obrigado, senhor. Faço o meu melhor. Sabemos disso. E foi exatamente por isso que pedimos sua presença aqui hoje. Dr. Henrique olhou para o grupo do outro lado da mesa. Deixe-me apresentar. Este é o pessoal do Instituto Mãos Solidárias, uma organização que trabalha com dignidade no ambiente de trabalho. Bruno acenou educadamente. Consultoria externa. Nada demais. Eles estão nos ajudando a implementar novos protocolos de gestão humanizada em todos os hotéis da rede. Dr. Henrique continuou. E pediram especificamente para conversar com você. Comigo? Bruno franziu a testa. Por quê? Uma das mulheres do grupo se levantou devagar. Ela estava de costas, mexendo em algo no laptop. Quando se virou, Bruno sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Era Patrícia. Mas não era a Patrícia de uniforme de limpeza, com cabelo bagunçado e olhos vermelhos de chorar. Era uma Patrícia completamente diferente. Vestida formalmente, postura ereta, olhar firme e determinado. Ela o encarou diretamente, sem pestanejar. Bom dia, Bruno, ela disse calmamente. Bruno piscou várias vezes, tentando processar o que estava vendo. Não podia ser. Não fazia sentido. O que aquela faxineira estava fazendo ali? E por que estava vestida daquele jeito? Você... Ele tentou formar uma frase, mas as palavras não saíam. Deixe-me me apresentar adequadamente, Patrícia disse, caminhando até ficar de frente para ele do outro lado da mesa. Meu nome é doutora Patrícia Mendes.
Sou fundadora e diretora do Instituto Mãos Solidárias, organização sem fins lucrativos que atua há 10 anos na defesa dos direitos e da dignidade dos trabalhadores. O silêncio na sala era absoluto. Bruno olhou para Dr. Henrique, depois para Sr. Augusto, depois de volta para Patrícia. Seu cérebro ainda não conseguia conectar os pontos. Não entendo. Ele gaguejou. Vai entender em breve, Patrícia respondeu. Ela fez um sinal e uma das outras mulheres do grupo conectou um laptop ao projetor da sala. A tela grande na parede acendeu. E então Bruno viu. Era um vídeo. A cena do saguão do Hotel Grand Palace. Ele próprio gritando. Patrícia de joelhos no chão molhado. Cada palavra de humilhação sendo reproduzida com clareza dolorosa naquela sala de reuniões. Você está demitida! Gente como você envergonha este hotel! Deveria ter pensado nisso antes de ser incompetente e preguiçosa. Bruno assistiu paralisado, sentindo o rosto esquentar. Via a si mesmo jogando o balde no chão. Via Patrícia implorando. Via os hóspedes ao redor chocados. O vídeo terminou, mas a tela não apagou. Apareceu um número, 847.392 visualizações. Esse vídeo, Patrícia disse calmamente, foi visto por quase 1 milhão de pessoas nas últimas 36 horas. Mas não é só sobre números. É sobre o que ele representa. Ela clicou no laptop e outra imagem apareceu. Comentários. Centenas deles. Que absurdo! Como alguém pode tratar outra pessoa assim? Isso é assédio moral na cara dura. Nunca mais coloco os pés nesse hotel. Esse gerente deveria estar preso, não empregado. Bruno sentiu o estômago revirar. Dr. Henrique estava olhando para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Decepção, raiva, nojo. Bruno, Patrícia continuou, nos últimos 3 meses, trabalhei disfarçada como auxiliar de limpeza no Hotel Grand Palace. Disfarçada? A palavra saiu da boca dele como um sussurro. Sim. Meu instituto recebeu 12 denúncias formais de assédio moral vindo do seu hotel. Funcionários relatando humilhações constantes, pressão psicológica, ambiente de trabalho tóxico. Então decidi investigar pessoalmente. Ela clicou novamente. Apareceu uma lista na tela. Nomes, 17 nomes. Esses são os funcionários que entrevistei durante esses 3 meses. Todos com histórias similares à minha, alguns piores. Outro clique. Depoimentos começaram a aparecer na tela. Ele me fez chorar na frente de clientes porque esqueci um detalhe no atendimento. Fui chamado de burro e incompetente porque pedi para sair mais cedo para levar minha filha no médico. Tenho crises de ansiedade toda vez que preciso ir trabalhar. Já pensei em desistir de tudo por causa do jeito que ele me trata. Bruno não conseguia mais olhar para a tela. Mas Patrícia não parou. E tem mais, ela disse. Descobrimos que você falsificou reclamações sobre meu desempenho para justificar a demissão. Não existia nenhuma reclamação real. Você inventou tudo para ter um pretexto. Eu não... Bruno tentou se defender, mas a voz saiu fraca. Sr. Augusto, que até então estava em silêncio, finalmente falou. E o tom era gelado. Bruno, eu confiei em você. Te dei poder de gestão porque acreditei que sabia liderar. Mas isso... Ele apontou para a tela. Isso não é liderança. Isso é abuso. Sr. Augusto, o senhor não entende. Gestão precisa ser firme. Precisa... Firme? Dr. Henrique se levantou interrompendo. Você acha que humilhar uma pessoa na frente de dezenas de testemunhas é ser firme? Você acha que fazer alguém implorar de joelhos é gestão? Ela chegava atrasada. Bruno tentou justificar, a voz saindo desesperada agora. Porque cuidava da mãe dela toda madrugada antes de pegar 3 conduções para chegar ao trabalho. Patrícia respondeu calmamente. Mas você não quis saber. Não deu chance de eu explicar. Só quis humilhar. Bruno colocou as mãos na cabeça. Tudo estava desmoronando. Tudo que ele construiu, tudo que ele acreditava, estava caindo por terra naquela sala de reuniões. O vídeo viralizou, Bruno. Dr. Henrique continuou. Jornalistas estão ligando. Organizações de direitos trabalhistas estão pressionando. Clientes estão cancelando reservas. Em menos de 2 dias, você conseguiu manchar a reputação de uma rede inteira de hotéis. Eu não sabia, Bruno sussurrou. Não sabia? Patrícia se inclinou na mesa, olhando diretamente nos olhos dele.
Não sabia que as pessoas merecem respeito? Não sabia que funcionários são seres humanos com vidas, problemas, famílias? Ou simplesmente não se importou? Silêncio. Um silêncio tão pesado que doía. Bruno olhou ao redor da sala. Todos o encaravam. Alguns com raiva, outros com decepção. Ninguém com compaixão. A reunião de hoje, Dr. Henrique disse finalmente, não é sobre promoção, é sobre consequências. E naquele momento, Bruno finalmente entendeu. Não ia ser promovido, ia ser destruído. Bruno estava afundado na cadeira. O terno que escolheu com tanto cuidado agora parecendo pesar 1 tonelada. As mãos tremiam sobre a mesa enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Aquilo não podia ser real. Tinha que ser um pesadelo. Patrícia voltou para o lado da mesa onde estava sua equipe. Pegou uma pasta grossa e a colocou na frente de Dr. Henrique. Este é o dossiê completo. Ela disse com voz firme. 3 meses de investigação. Gravações de áudio, vídeos, depoimentos assinados, relatórios psicológicos dos funcionários afetados e análise jurídica completa. Dr. Henrique abriu a pasta e começou a folhear. A cada página sua expressão ficava mais sombria. Senhor. Augusto se inclinou para ler também e foi ficando pálido. Tem uma funcionária aqui, Dr. Henrique leu em voz alta, que relata ter desenvolvido crises de pânico depois de ser humilhada publicamente por errar um pedido de hóspede. Ela tinha 22 anos. Foi demitida 2 semanas depois. Bruno fechou os olhos. Lembrava dessa menina, Luana. Ela tinha chorado tanto naquele dia. Mas ele achava que estava fazendo o certo, mantendo padrões, sendo firme. Tem outro aqui, Sr. Augusto continuou. Um funcionário de 45 anos que pediu para sair mais cedo porque o filho estava no hospital. Foi ridicularizado na frente da equipe toda e depois teve o salário descontado. Eles precisavam aprender. Bruno tentou se explicar, mas a própria voz soava fraca até para ele. Aprender o quê? Patrícia se virou para ele. Aprender a ter medo? Aprender que não são respeitados? Aprender que não importam? Não era isso. Eu só queria que fossem profissionais. Profissionalismo não exclui humanidade, Bruno. Patrícia cruzou os braços. Você confundiu liderança com tirania. Confundiu gestão com abuso. E agora, 17 pessoas carregam traumas que vão levar anos para superar. Roberto, o advogado da ONG, se levantou. Dr. Henrique, Sr. Augusto, com base no material coletado, temos fundamento jurídico sólido para processos trabalhistas múltiplos, tanto contra o Sr. Bruno individualmente, quanto contra a rede hoteleira como um todo. O rosto de Dr. Henrique ficou vermelho. Processos? Assédio moral caracterizado, ambiente de trabalho hostil, danos psicológicos comprovados. Qualquer um desses funcionários tem direito à indenização. Sr. Augusto se levantou da cadeira, apoiando as mãos na mesa. Olhou para Bruno com uma mistura de raiva e decepção. Você fez isso, Bruno. Você colocou a empresa inteira em risco por causa da sua arrogância. Sr. Augusto, eu juro que não era minha intenção. Não era sua intenção? Sr. Augusto praticamente gritou. Você humilhou uma mulher na frente de dezenas de pessoas e filmou. O vídeo está na internet inteira. Como isso não era sua intenção? Bruno não tinha resposta, porque não havia resposta possível. Patrícia pegou o controle do projetor novamente. Quero mostrar uma coisa para vocês. A tela mudou. Apareceu um documento oficial. Este é um relatório da psicóloga que acompanha nossa ONG. Ela entrevistou os 17 funcionários que denunciaram Bruno. 15 deles apresentam sintomas de estresse pós-traumático relacionado ao trabalho. 8 desenvolveram distúrbios de ansiedade. 3 relataram pensamentos autodestrutivos. O silêncio na sala era sufocante. 3 pessoas, Patrícia repetiu, deixando o peso das palavras cair. Consideraram desistir de tudo por causa do ambiente que você criou. Bruno sentiu lágrimas queimando nos olhos. Não, isso não podia estar acontecendo. Ele não era um monstro. Ele só estava fazendo o trabalho dele, mantendo disciplina, sendo um bom gerente. Vocês não entendem. Ele tentou mais uma vez, a voz quebrando. Eu tinha metas para cumprir, pressão de cima, o hotel precisava funcionar perfeitamente. E você achou que a forma de alcançar isso era destruindo pessoas? Fernanda, a psicóloga da ONG, falou pela primeira vez. Sua voz era suave, mas firme. Bruno,
Posso te fazer uma pergunta? Ele olhou para ela, perdido. Quando você gritava com seus funcionários, quando os humilhava, você realmente acreditava que isso ia melhorar o desempenho deles? Bruno hesitou. Eu achava que eles precisavam de um choque de realidade. Um choque de realidade ou um trauma? Fernanda abriu seu laptop. Estudos mostram que ambientes de trabalho baseados em medo e humilhação têm a pior performance possível. As pessoas trabalham com ansiedade, cometem mais erros, ficam doentes com mais frequência. Você não estava melhorando o hotel, Bruno. Estava destruindo ele por dentro. Mas o senhor Augusto me elogiava. Disse que eu era firme, que tinha gestão forte. Sr. Augusto baixou a cabeça, claramente envergonhado. Eu estava errado, completamente errado. Eu valorizei números e ignorei o sofrimento das pessoas. E por isso, peço desculpas. Dr. Henrique se virou para Patrícia. Doutora Patrícia, sua organização tem alguma recomendação para nós? Tenho sim. Ela pegou outra pasta. Preparamos um plano completo de reestruturação cultural para toda a rede de hotéis. Treinamento obrigatório em gestão humanizada para todos os gerentes, canal anônimo de denúncias, acompanhamento psicológico gratuito para todos os funcionários e auditoria trimestral do clima organizacional. E o Bruno? Dr. Henrique perguntou. Patrícia olhou para ele. Bruno estava destroçado, com a cabeça baixa, tentando segurar o choro. Por um momento ela viu não um tirano, mas um homem que tinha se perdido completamente no caminho. Bruno precisa entender o tamanho do que fez, ela disse. Precisa sentir na pele o que causou nos outros. O que você sugere? Demissão imediata por justa causa, sem direito a referências profissionais. E recomendo fortemente que ele busque ajuda psicológica para trabalhar sua empatia e sua forma de se relacionar com as pessoas. Dr. Henrique assentiu. Bruno Carvalho, em nome da direção desta rede de hotéis, comunico sua demissão imediata por justa causa. Você tem 1 hora para retirar seus pertences pessoais do Hotel Grand Palace. Bruno finalmente desabou. As lágrimas que tentava segurar desceram pelo rosto. Por favor, eu preciso desse emprego. Eu tenho contas para pagar. E Patrícia precisava do emprego dela. Sr. Augusto respondeu friamente. E você a demitiu sem piedade. E aqueles 17 funcionários que você humilhou, eles também tinham contas. Mas você não pensou nisso, pensou? Bruno cobriu o rosto com as mãos. Estava destruído, completamente destruído. Patrícia se aproximou da cadeira dele. Bruno olhou para cima com os olhos vermelhos. Você sabe por que eu faço isso? Ela perguntou baixinho. Por que trabalho disfarçada em empresas, me submetendo a humilhações? Bruno balançou a cabeça. Porque 10 anos atrás, eu era como você, gerente de uma grande empresa, obcecada por resultados, tratando meus funcionários como números. Até que uma mulher da minha equipe tentou tirar a própria vida. Bruno arregalou os olhos. Ela deixou uma carta dizendo que não aguentava mais a pressão, as humilhações, o ambiente tóxico. E sabe quem criou esse ambiente? Eu. A revelação caiu como uma bomba na sala. Até Dr. Henrique ficou surpreso. Aquilo me destruiu, Patrícia continuou, a voz embargada agora. Percebi que tinha me tornado um monstro. Então larguei tudo, fiz terapia durante anos e criei o Instituto Mãos Solidárias. Decidi dedicar minha vida a impedir que outros gerentes fizessem o que eu fiz. A salvar pessoas de ambientes que eu mesma costumava criar. Bruno estava chorando silenciosamente agora. Você pode mudar, Bruno, Patrícia disse. Mas primeiro precisa aceitar que estava errado. Precisa sentir de verdade o que causou. E precisa querer ser diferente. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Bruno, aqueles atrasos meus eram porque minha mãe estava fragilizada. Eu acordava às 4 da manhã para cuidar dela, dar os remédios, preparar tudo, antes de pegar 3 ônibus para chegar ao hotel. Mas você nunca perguntou, só julgou. E saiu da sala, levando sua equipe junto. Bruno ficou ali, sozinho com Dr. Henrique e Sr. Augusto. Mas não havia mais nada a dizer. Ele tinha perdido tudo. O emprego, a reputação, o futuro. E pior que tudo, tinha descoberto que era exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezou.
Bruno saiu da sede da rede hoteleira carregando uma caixa com seus pertences pessoais. Canetas, porta-retratos, alguns documentos. Tudo o que restava de anos de carreira cabia numa caixa de papelão. Ele entrou no carro e ficou ali parado, olhando para o prédio espelhado que até horas atrás representava seu futuro. Agora não representava mais nada. Dirigiu até em casa no piloto automático, a mente completamente vazia. Quando chegou no apartamento, jogou a caixa no chão e se sentou no sofá. Pegou o celular e abriu as redes sociais. Erro. O vídeo da humilhação de Patrícia estava em todo lugar. Não eram mais 800 mil visualizações. Eram mais de 1,5 milhão. E pior, tinham reportagens de sites de notícias, matérias sobre assédio moral, artigos discutindo sua demissão. Seu nome estava sendo arrastado pela internet inteira. Gerente cruel é demitido após vídeo viral de humilhação à funcionária. Descoberta chocante. Vítima de abuso era fundadora de ONG disfarçada. Ex-gerente de hotel perde emprego após tratar funcionária como lixo. Bruno leu cada comentário. Milhares deles. E todos dizendo a mesma coisa. Que ele era um monstro. Que merecia estar desempregado. Que era a escória da sociedade. Ele jogou o celular no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Como tinha chegado naquele ponto? Como tinha se tornado aquela pessoa? Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Bruno atualizou seu currículo e começou a enviar para todas as vagas que encontrava. Gerente de hotel, supervisor de operações, coordenador de equipes, qualquer coisa. Precisava trabalhar, precisava pagar as contas, mas as respostas não vinham. Ou quando vinham, eram sempre a mesma coisa. Agradecemos seu interesse, mas no momento não temos vagas adequadas ao seu perfil. Na segunda semana, conseguiu marcar uma entrevista numa rede de hotéis menor. Ele se preparou bem, vestiu o melhor terno, ensaiou respostas. Quando chegou lá, foi recebido por uma gerente de recursos humanos jovem, profissional. Senhor Bruno, obrigada por vir. Analisei seu currículo e a experiência é impressionante. Gerente geral do Hotel Grand Palace é uma posição importante. Obrigado. Tenho muita experiência em gestão hoteleira. Sim, eu vi. Ela fez uma pausa. Mas preciso perguntar. Há um vídeo circulando na internet. Um vídeo onde o senhor aparece demitindo uma funcionária de forma bem agressiva. É verdade? O estômago de Bruno revirou. É verdade. Mas aquilo foi tirado de contexto, Tirado de contexto? A gerente inclinou a cabeça. Senhor Bruno, eu assisti ao vídeo inteiro. O senhor jogou um balde no chão, fez a mulher implorar de joelhos, humilhou ela na frente de dezenas de pessoas. Que contexto justificaria isso? Bruno não tinha resposta. Lamento. Mas não podemos contratar alguém com esse histórico. Nossa empresa valoriza muito o respeito e a dignidade dos funcionários. Obrigada por vir. E foi assim em todas as outras entrevistas. 3 empresas diferentes. Mesma história. O vídeo o perseguia como uma sombra. Bruno estava sentado num café, tomando um expresso frio, quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Bruno Carvalho? Sim, sou eu. Aqui é Marcos, da revista Gestão e Negócios. Estamos fazendo uma matéria sobre assédio moral em ambientes corporativos e gostaríamos de uma entrevista com você. Não tenho interesse. Seria uma oportunidade de dar sua versão dos fatos. Eu disse que não tenho interesse. Bruno desligou na cara. Mas as ligações continuaram. Jornalistas, blogueiros, até podcasters querendo entrevistá-lo. Todos queriam explorar sua queda, transformar seu erro num espetáculo público. Uma noite, sozinho no apartamento, Bruno assistiu ao vídeo da humilhação pela 10ª vez. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez ele realmente prestou atenção. Viu o rosto de Patrícia, o medo nos olhos dela, a humilhação, a dor. E pela primeira vez, sentiu vergonha de verdade. No dia seguinte, Bruno fez algo que nunca tinha feito na vida. Procurou ajuda. Marcou consulta com uma psicóloga. Doutora Beatriz, uma mulher de meia idade com um olhar gentil, mas direto. Bruno, o que te trouxe aqui hoje? Eu não sei quem sou mais. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele chorou. Chorou de verdade. Não por autopiedade,
Não por ter perdido o emprego, mas porque finalmente tinha entendido o quanto tinha machucado pessoas. Eu sempre achei que estava fazendo o certo, ele disse entre soluços. Achei que ser firme era ser bom líder. Achei que gritar era manter controle. Mas eu só estava sendo cruel, covarde, um abusador. Doutora, Beatriz deixou ele desabafar tudo. Quando terminou, ela disse calmamente: reconhecer isso é o primeiro passo, mas reconhecer não é suficiente. Você precisa mudar de verdade. Como? Ninguém quer me dar uma chance. Ninguém confia em mim. Então comece de baixo. Comece ajudando pessoas ao invés de destruí-las. Bruno saiu dali com uma ideia na cabeça. Procurou no Google: Instituto Mãos Solidárias Voluntariado. Apareceu o site da ONG de Patrícia. Ele leu sobre os projetos, sobre as causas, sobre como se voluntariar. Tinha uma seção: aceitamos voluntários que queiram ajudar a transformar ambientes de trabalho. Bruno hesitou. Patrícia ia aceitar, depois de tudo que ele fez? Mas precisava tentar. Precisava fazer algo útil com a vida dele. Pegou o celular e mandou um e-mail para o contato geral do Instituto. Meu nome é Bruno Carvalho. Sei que não mereço nada depois do que fiz, mas gostaria de me voluntariar para ajudar no trabalho de vocês. Não espero perdão. Só quero uma chance de fazer diferente. Ele apertou enviar e ficou olhando para a tela. Provavelmente ia receber uma resposta automática de rejeição. Ou nem isso. Mas 2 horas depois, o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Bruno? É a Juliana, do Instituto Mãos Solidárias. O coração dele acelerou. Sim, sou eu. Recebemos seu e-mail. A doutora Patrícia gostaria de conversar com você. Pode vir aqui amanhã às 3 da tarde? Bruno mal conseguia acreditar. Posso, com certeza. No dia seguinte, ele chegou no prédio do Instituto com 15 minutos de antecedência. Subiu até o 4º andar e foi recebido por Juliana. A doutora: Patrícia vai te atender na sala dela. Por aqui. Bruno entrou numa sala simples, mas acolhedora. Patrícia estava sentada atrás da mesa, olhando alguns documentos. Quando o viu, fez um gesto para ele sentar. Bruno: Patrícia. Doutora Patrícia, eu não sei nem por onde começar. Então deixa eu começar. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Por que você quer se voluntariar aqui? Porque percebi que passei anos destruindo pessoas e quero consertar isso. Quero ajudar ao invés de machucar. Você acha que é tão simples assim? Você me humilhou 17 funcionários, causou traumas que vão levar anos para curar. E agora quer se voluntariar e tá tudo certo? Não acho que tá tudo certo. Nunca vai estar. Bruno olhou direto nos olhos dela. Mas preciso fazer alguma coisa. Não posso mudar o passado, mas posso tentar ser diferente no futuro. Patrícia ficou em silêncio por longos segundos. Depois suspirou. Você vai trabalhar com as vítimas de assédio moral que chegam aqui. Vai ouvir as histórias delas. Vai sentir a dor delas. Vai entender na prática o que você causou nos outros. Eu aceito. E Bruno, se eu perceber que você está fazendo isso só para limpar sua imagem, você sai na hora. Entendeu? Entendi. Começa segunda-feira, 8 da manhã. Bruno se levantou, estendeu a mão. Patrícia olhou para ela, hesitou, mas apertou. Obrigado por me dar essa chance. Não me agradeça ainda. Você vai ver que trabalhar aqui não é fácil. Você vai se confrontar com o pior de si mesmo todo dia. Eu sei. E é exatamente o que preciso. Quando Bruno saiu do instituto, pela primeira vez em semanas sentiu algo diferente. Não era felicidade. Não era alívio. Era algo menor, mais frágil. Era esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, ainda desse tempo de se tornar uma pessoa melhor. Mas ele não fazia ideia do que estava por vir. Porque na segunda-feira, quando começasse a trabalhar no instituto, ia encontrar alguém do passado. Alguém que ele tinha machucado anos atrás. E dessa vez, não ia ter como fugir da verdade. Bruno chegou ao Instituto Mãos Solidárias numa segunda-feira de manhã com o estômago embrulhado. Vestia roupa simples, sem o terno que costumava usar para impressionar. Não estava ali para impressionar ninguém. Estava ali para aprender. Juliana o recebeu na entrada e o levou para uma sala pequena onde aconteceriam os atendimentos. Você vai acompanhar as sessões de acolhimento. Só observa e aprende.
Não fala nada a menos que seja perguntado. Entendeu? Entendi. A primeira pessoa que entrou na sala era uma mulher de uns 30 anos, olhos cansados, mãos tremendo levemente. Fernanda, a psicóloga, conduzia o atendimento com delicadeza. Pode contar o que te trouxe até aqui. A mulher respirou fundo. Meu chefe, ele grita comigo todo dia, na frente de todo mundo. Me chama de incompetente, de burra. Ontem eu esqueci de enviar um e-mail e ele jogou uma pasta na minha mesa. Eu não aguento mais. Bruno sentiu algo apertar no peito. Aquela história era familiar demais. Você já pensou em denunciar? Fernanda perguntou. Já. Mas tenho medo de perder o emprego. Tenho 2 filhos para criar sozinha. Bruno baixou a cabeça. Quantas Patrícias ele tinha criado ao longo dos anos? Quantas pessoas foram para casa chorando por causa dele? No intervalo, ele saiu para tomar água. Estava encostado no bebedouro quando ouviu uma voz atrás dele. Bruno. Ele se virou e congelou. Era Luana. A menina de 22 anos que ele tinha humilhado anos atrás no Hotel Grand Palace. A que chorou tanto que precisou sair mais cedo. A que ele demitiu 2 semanas depois. Luana. Ela não estava mais usando o uniforme de hotel. Estava com uma identificação do instituto pendurada no pescoço. Você trabalha aqui? Bruno perguntou atordoado. Trabalho. Depois que você me demitiu, fiquei 2 meses sem conseguir emprego. Desenvolvi ansiedade severa. Não conseguia nem sair de casa sem ter crise de pânico. Ela pausou. Até que encontrei o instituto. A doutora Patrícia me ajudou a me recuperar. E agora eu ajudo outras pessoas que passaram pelo que passei. Bruno sentiu as lágrimas queimando. Luana, eu sinto muito, muito mesmo, pelo que fiz com você. Eu sei. A doutora Patrícia me contou que você ia começar aqui. No começo eu não quis aceitar. Fiquei com raiva só de pensar em te ver de novo. Entendo perfeitamente. Se você quiser que eu vá embora... Não. Luana o interrompeu. Não quero que você vá embora. Quero que você entenda. Entenda de verdade o que faz com as pessoas quando trata elas daquele jeito. Eu estou entendendo. A cada história que ouço aqui, eu entendo mais. Então continua. Continua ouvindo. Continua aprendendo. Ela fez uma pausa. Eu levei 2 anos para conseguir olhar no espelho, sem me sentir inferior. 2 anos para parar de ouvir sua voz na minha cabeça me chamando de incompetente. Não deixa mais ninguém passar por isso. Bruno limpou as lágrimas que desceram. Eu prometo. Nunca mais. Luana acenou e voltou para o trabalho. Bruno ficou ali parado por longos minutos, processando o encontro. Depois voltou para a sala de atendimentos. Os dias se transformaram em semanas. Bruno ouvia histórias todos os dias. Homens e mulheres que tinham sido destroçados por chefes abusivos. Pessoas que desenvolveram problemas de saúde por causa de ambientes tóxicos. Gente que pensou em desistir de tudo. E a cada história, ele via um pedaço de si mesmo. Via o monstro que tinha sido. Mas também estava mudando. Começou a participar dos grupos de apoio, a ajudar na organização dos workshops, a conversar com as vítimas, não como quem dá conselho, mas como quem entende por que já foi do outro lado. 3 meses depois, Patrícia o chamou na sala dela. Bruno, como você está se sentindo? Exausto, mas de um jeito bom. Como se finalmente estivesse fazendo algo que importa. Você mudou. Consigo ver nos seus olhos. Não é mais aquele homem arrogante que entrou no meu escritório achando que merecia uma promoção. Porque descobri que não merecia nada. Precisava começar do zero. Reaprender a ser humano. Patrícia sorriu. Tem algo que quero te mostrar. Ela abriu o laptop e virou a tela para ele. Era uma planilha com números. Desde que o vídeo da sua demissão viralizou, o Instituto recebeu 300 novas denúncias de assédio moral. Conseguimos ajudar 220 empresas a mudar sua cultura organizacional. E sabe quantas pessoas foram beneficiadas? Quantas? Mais de 5.000 funcionários agora trabalham em ambientes mais saudáveis. Tudo porque aquele vídeo expôs um problema que todo mundo fingia não ver. Bruno balançou a cabeça impressionado. Então algo de bom saiu daquilo. Sempre sai. Até dos piores erros podemos tirar aprendizado e transformação. Naquela tarde, Bruno estava organizando materiais para um workshop quando recebeu uma ligação.
Era uma empresa de hotelaria. Pequena, mas séria. Senhor Bruno, vimos seu trabalho no Instituto Mãos Solidárias. Gostaríamos de convidá-lo para dar treinamentos de gestão humanizada para nossos gerentes. Bruno ficou em silêncio, processando. Sabemos do seu passado. Sabemos dos seus erros. Mas também vemos sua mudança. E acreditamos que alguém que já foi do outro lado pode ensinar melhor que ninguém como não ser. Eu aceito. Com uma condição. Parte do pagamento vai direto para o Instituto Mãos Solidárias. Fechado. Quando desligou, Bruno olhou pela janela. A cidade lá embaixo continuava girando. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando suas histórias, suas dores, seus sonhos. Ele tinha sido uma dessas pessoas. Alguém perdido, confundindo poder com liderança, medo com respeito, crueldade com firmeza. Mas não era mais. 6 meses depois do dia da demissão, Bruno estava numa palestra do Instituto. Havia 100 pessoas na plateia. Empresários, gerentes, líderes de equipe, e ele foi convidado para falar. Meu nome é Bruno Carvalho, e eu fui um abusador. O silêncio na sala era absoluto. Durante anos, tratei meus funcionários como números, como peças descartáveis. Gritava, humilhava, destruía a autoestima deles, e achava que estava fazendo o certo. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia, até que fui exposto. Um vídeo da minha pior versão foi visto por milhões de pessoas. Perdi meu emprego, minha reputação, meu futuro. E sabe o que foi pior? Descobri que a mulher que humilhei era alguém que dedicava a vida inteira a ajudar pessoas como aquelas que eu destruí. Patrícia estava no fundo da sala, observando. Hoje estou aqui porque aprendi algo. Aprendi que liderança não é sobre medo, é sobre inspiração, não é sobre gritar, é sobre ouvir, não é sobre poder, é sobre servir. Ele respirou fundo. E aprendi que nunca devemos julgar alguém pela posição que ocupa. Porque aquela faxineira pode ser uma médica, aquele motoboy pode ser um estudante de engenharia, aquela atendente pode ser alguém que cuida da mãe fragilizada todo dia antes de trabalhar. As pessoas na plateia estavam visivelmente emocionadas. Todos merecem respeito. Todos merecem dignidade. Não porque são importantes, mas porque são humanos. E isso já é suficiente. A plateia explodiu em aplausos. Bruno desceu do palco com lágrimas nos olhos. Patrícia se aproximou dele. Você conseguiu, Bruno? Transformou sua dor em propósito. Não. Você me transformou. Me deu uma chance que eu não merecia. Você merecia sim. Todo mundo merece uma segunda chance. O que importa é o que fazemos com ela. Naquela noite, Bruno voltou para casa e ligou para a mãe dele pela primeira vez em meses. Mãe, sou eu. Bruno, meu filho, como você está? Estou melhor, mãe. Muito melhor. Queria te contar uma coisa. Comecei a trabalhar numa ONG ajudando pessoas. Do outro lado da linha, sua mãe começou a chorar. Eu sempre soube que você era uma boa pessoa, meu filho. Só estava perdido, mas encontrou o caminho de volta. Encontrei, mãe. Graças a alguém muito especial que me mostrou que eu podia ser melhor. Quando desligou, Bruno olhou para o espelho. Viu um homem diferente. Não mais o gerente arrogante que achava que era o dono do mundo, mas alguém humilde, quebrado, reconstruído. Alguém que tinha aprendido da forma mais dura possível que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no cargo, no poder ou no salário. Está na forma como trata os outros quando ninguém está olhando. E enquanto isso, no outro lado da cidade, Patrícia estava em casa, cuidando da mãe que finalmente tinha se recuperado. Mãe, conseguimos mais uma. A empresa mudou completamente a cultura depois do nosso trabalho. A mãe de Patrícia segurou a mão da filha. Você está fazendo o trabalho mais importante do mundo, minha filha. Salvando pessoas de se perderem como você quase se perdeu. E salvando pessoas como o Bruno de continuarem perdidas. Porque no final, aquela história não era sobre vingança. Era sobre transformação. Sobre como até as piores pessoas podem mudar quando confrontadas com a verdade. Sobre como um vídeo viral pode destruir uma vida, mas também pode salvar milhares de outras. E sobre como nunca devemos julgar ninguém pela aparência, pelo cargo ou pela posição. Porque por trás de cada uniforme, de cada rosto cansado,
De cada pessoa que serve, existe uma história, uma vida, um sonho, uma luta. E todos merecem ser tratados com a mesma dignidade que gostaríamos de receber. Porque no final das contas, todos somos apenas humanos tentando fazer o nosso melhor. E às vezes, o nosso melhor é simplesmente tratar o outro com respeito.